Olá, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre transposição de discurso, ok? Várias provas pedem transposição de discurso. Primeiro você tem que entender que discurso é quem é que está com a voz, ok? É isso que é o discurso quando você pega um texto. Muito provavelmente no artigo quem está com a voz é o articulista. Já numa entrevista, duas pessoas podem estar com a voz, o entrevistador e o entrevistado. Então, existem duas formas de você separar o discurso. O discurso pode ser direto ou o discurso pode ser indireto. Bom, nesse momento, eu estou em discurso direto. Sou eu, Sandro, que estou dizendo. Ok? Muito bem. Se você chegar para um colega teu e for contar o que eu disse, com as palavras que eu falei, aí o discurso vai ser indireto. Porque o meu discurso, as informações que eu estou passando, passaram primeiro por você, como um filtro, para que o teu colega entendesse aquilo que eu expliquei. Então, a informação chega de forma indireta no seu colega. É mais ou menos por aí que você tem que pensar o discurso na hora de fazer a prova. Imagine que durante a prova você tem uma entrevista. Você tem um entrevistador de uma revista, vamos colocar a revista Caros Amigos, por exemplo. Você tem um entrevistador da revista Caros Amigos e você tem um entrevistado, um político, alguém que esteja em evidência na sociedade por qualquer tipo de questão que seja de conhecimento público ou de interesse público, ok? A revista vai fazer a pergunta e o entrevistado vai responder a pergunta. Você vai ser pedido pela prova de transformar esse discurso direto em discurso indireto. Então, o que você vai ter que fazer? Primeiro, você tem que tomar bastante cuidado. Quais dos discursos foram pedidos para serem transcritos? O discurso da revista ou o discurso do entrevistado? Não tem como você fazer as duas coisas, ok? Principalmente se o teu texto for um texto curto. Federal do Paraná vai pedir 10 linhas, 15 linhas. Não tem como você pegar um discurso de 40 linhas e transformar em 10 linhas. É quase que um resumo e não uma transcrição de discurso. Então, provavelmente eles vão falar assim: transcreva o discurso do entrevistado para discurso indireto. Aí o que você tem que fazer? Fácil. Você vai contar para os outros o que o entrevistado falou. Não se esqueça, no discurso indireto, ao transformar o discurso direto, que é um diálogo, para um discurso indireto, o teu parágrafo tem que demonstrar a todo momento que quem está falando não é você. Quem está falando é o entrevistado. Então, a todo momento você vai ter que dizer: segundo o fulano de tal disse tal coisa, fulano de tal questionou certos elementos da sociedade ou do problema. Deixe claro que quem está falando isso não é você. Quem está falando isso é o entrevistado daquele texto que você leu. Tudo bem? O movimento contrário também pode acontecer. Você pode ter um discurso indireto e você pode ser inquirido pela prova a transformar num discurso direto, ok? Fica fácil também. É só você separar o que é a voz do narrador e a voz dos personagens, ok? Existem pistas no texto que dizem isso, que são os verbos declarativos. Lembra-se disso? Joia! Talvez você esteja sentindo falta de um detalhezinho. Você provavelmente assistiu outras videoaulas que dizem que existe um discurso direto e indireto. Mas esse não cai no vestibular, ok? No discurso direto e indireto, ou no indireto livre, você vai perceber que existe uma confusão entre narrador e interlocutor. Então, dessa forma, não tem como você fazer a divisão para preparar o teu texto de transcrição de discurso. Faça os exercícios e daqui a pouco a gente volta a conversar. Tchau, tchau!